Olá pessoal, bem-vindos mais uma vez. Cá estou aqui para mais um vídeo para vocês, hein? Olha, ontem teve Taça Libertadores da América, jogão mesmo que aconteceu, na incrível vitória do Palmeiras, 3-0 para cima do River Plate da Argentina. Na Argentina, surpreendendo todo mundo, até os maiores palpiteiros que fossem torcedores fanáticos do Palmeiras. Mas ó, terminou o jogo, muita gente se perguntou, afinal de contas, quanto foi mesmo que marcou a audiência de Palmeiras e River Plate na Argentina? Muito se falava durante a transmissão a respeito de tweets que estavam sendo muito colocados ali nas redes sociais, que estavam sempre comentando bastante. Isso já era um indício também de que a transmissão poderia estar indo muito bem. Pois é, se você ainda não está por dentro de alguns números, dá uma acessada nos links, tá bom? Aqui mesmo, né, na nossa parte que diz respeito ao esporte, e aí você pode procurar as nossas playlists, tá bom? Fica à vontade. Bem, vamos lá então para saber. Primeiro eu vou trazer para vocês os números prévios de ontem, ou seja, enquanto estava acontecendo a partida e minutos antes, tá bom? Depois aí eu trago para você qual foi, afinal de contas, o resultado consolidado, ou seja, a audiência definitiva dessa partida entre Palmeiras e River Plate da Argentina. Bem, pessoal, então vamos aos prévios, ou seja, ao real time, mais ou menos, aqueles números que saíram mais ou menos em tempo real. Ontem, quando mais ou menos ali por volta das 8 horas da noite, veja só como é que estava a situação. 1h30 antes de começar o jogo entre Palmeiras e River Plate da Argentina. Olha, a Globo estava com 22,5, a Record com 7,8, o SBT com 5,5 e a Band com 4,4. Isso às 8 da noite, tá? 8 horas da noite. Depois, mais ou menos ali 9 horas da noite, 9h03, né? A Globo estava com 26,8, a Record com 9, o SBT com 7,7 e a Band com 1 ponto, né? Isso às 9h03. Agora, dá uma olhada 9 minutos depois. Às 9h12 da noite, ou seja, já se aproximando das 9h30, que era o horário do jogo, olha, a Globo estava já com 26,3, a Record com 9,1, o SBT já aparecia com 8,5 pontos e a Cultura com 0,7. Perceba que a maneira que ia se aproximando o horário do jogo, o SBT ia crescendo em audiência. Agora, vamos às 9h30 da noite, pontualmente o horário do jogo. Olha só o que é que já mostra o contexto. A Globo com 27,9 pontos, o SBT com 12,2, a Record com 9,9 e a Cultura com 0,8. Perceba que o SBT já consegue passar para a vice-liderança e consegue colocar uma vantagem considerável em cima da Record e já começa a trazer uma pontuação para si que não via há muito, mas há muito tempo, né? 15 minutos depois dali, 9h45 da noite, Globo com 27,6, já exibindo a novela A Força do Querer. O SBT ampliou um pouco a margem, foi para 14,9, a Record com 8,8 e a Cultura com 1,3. Às 9h54 da noite, o Real Time estava mostrando a Globo com 26 pontos para um horário de novela. Esse é um dos menores índices para uma terça-feira de uma novela das 9 da Globo. E o SBT escalando mais. Agora foi parar em 16,5, a Record com 7,1 e a Cultura aparecendo com 1,6. Às 10 horas da noite, gente, com 30 minutos de jogo, portanto, correndo lá na Libertadores, a Globo subiu um pouquinho para 27,1, o SBT subiu um pouquinho para 16,8, a Record para 7,4, a Cultura 1,5. Às 10h07 da noite, olha aqui o cenário, a Globo caiu um pouco para 26,3, o SBT com 16,7 manteve, a Record com 7,5 e a Cultura com 1,6. Às 10h36 da noite, gente, veja só, aqui a gente já estava entrando no segundo tempo do jogo, ou seja, foi para o intervalo, deu uma caída na audiência do SBT e aí voltou alguns minutos já, o segundo tempo voltando, a Globo estava com 29,3, o SBT com 14,5, a Record com 7 e a Cultura com 1 ponto. Às 10h39 da noite,
O SBT escalou mais um pouco, mantendo a vice-liderança com 15,1, a Globo com 28,9, a Record com 6,9 e a Cultura com 1 ponto. Portanto, todo esse horário aí, o SBT se colocando na vice-liderança. E em alguns momentos você vai perceber que ameaça a liderança da Globo. Vamos ver lá. Olha aqui, às 10h49 da noite, veja só o que acontece. A Globo está com 21 pontos. Nesse momento termina A Força do Querer e entra o filme. O SBT escala e agora vai para 17,2. A Record com 5 pontos nesse momento e a Cultura com 1,1. Às 10h51 da noite, 2 minutos depois, olha aqui, a Globo está marcando 20,6, o SBT amplia um pouquinho para 18 pontos, a Record fica com 5,1 e a Cultura com 1 ponto. Essa disputa aí vai até o final do jogo, mais ou menos 11h20 da noite. O SBT não consegue a liderança, mas encosta, fica muito próximo do número da Globo. Aqui tem um índice que é importante, um pormenor que é importante a gente levar em consideração. A Globo, quando ela termina a novela, ela joga 29 pontos de audiência direto para uma transição para a próxima atração. Então, seria natural que o público ficasse esperando a próxima atração da Globo, né? E aí depois decidisse se vai ficar lá ou não. Então, existe uma certa contenção ali justamente por causa do grande número de telespectadores no horário da novela das 9, né? Então, parte desse público você percebe que migra para o SBT e a outra parte permanece ali na Globo. E a Globo inteligentemente também escala um filme que tem a ver com romance, né? Tem a ver com uma comédia romântica, tem a ver com umas questões mais voltadas para o folhetim, né? E assim você mantém um público que gosta de novelas também porque o filme lembra esse mesmo gênero, né? Essa mesma pegada, tá bom? Olha, enquanto esses números estavam saindo, no Distrito Federal, em determinado momento, às 10h45 da noite, o SBT estava na liderança, 10h45 da noite. Lá o SBT aparecia com 15,2 e a Globo estava com 13,5. Isso mais às 10h45 da noite, tá, gente? E aí, agora há pouco, saíram os consolidados, ou seja, os números definitivos, porque todos esses aí eram real times, esses números se tornam prévios, e aí vem os números definitivos, um dia depois, geralmente. E os números definitivos divulgados são o seguinte, trazendo só aqui o do SBT, porque nesse intervalo do jogo do SBT você teve ali um pedacinho do Jornal Nacional, a novela, A Força do Querer na TV Globo e o filme que estava sendo exibido. Então, no SBT, a emissora marcou 15,4 pontos de média, e esse é o número consolidado, tá certo? É o número definitivo do jogo. O pico foi de 18,2. O que quer dizer isso? Quer dizer que o momento de maior audiência, enquanto todo mundo assistia o jogo, era de 18,2. Foi o momento em que o SBT chegou muito próximo ali da Globo. Muito bem, tá aqui então os números, a audiência foi explosiva do SBT, lembrando que ele já chegou a marcar algo em torno de 9 pontos, 9,3, 9,4, 9,7, agora com essa semifinal entre Palmeiras e River Plate, o número explodiu, foi para 18,2 de pico, fechando com a média de 15,4, lembrando que números assim não eram vistos no SBT há mais de 2 anos, portanto, uma grande aposta do SBT que precisa investir mais em esporte, precisa tornar o público mais cativo, para isso tem que abrir espaço também para programas esportivos. Há informação de bastidores que o Silvio Santos já deu aval para que um novo programa seja criado, e que esse novo programa seja diário. A gente vai ter que acompanhar para saber se vai sair mesmo do papel, se vai ser anunciado para a imprensa, quais serão os profissionais à frente, qual é a duração, porque a intenção é colocar ali no início da tarde. Bem, tá aqui então os números dessa partida fantástica entre Palmeiras e River Plate, ou River Plate e Palmeiras, já que o jogo foi lá na Argentina. Fico aqui, até a próxima!